Olá, aqui é o José Fortes e está começando o 7º episódio do DevMind. E o tema do episódio de hoje é o melhor momento para você começar a estudar, para você começar a fazer transição de carreira para programação. E esse é mais um episódio ao vivo. A gravação dos episódios aqui do DevMind, ela acontece toda segunda-feira, aqui ao vivo pela manhã no meu Instagram, geralmente entre 10 e 11 da manhã. Hoje, especialmente hoje, a gente está fazendo essa live, fazendo essa gravação do DevMind um pouquinho mais cedo, e o motivo de eu estar fazendo essa gravação um pouco mais cedo não é tão nobre quanto vocês podem imaginar. Eu já vou falar esse motivo daqui a pouco aqui ao longo da live, que faz parte do assunto aqui, acabou que faz parte, alguma coisa que aconteceu aqui e faz parte do assunto. Bom, então se você está assistindo a gravação, acredito que a maioria das pessoas que assistem aqui o DevMind acabam assistindo a gravação desse episódio ao invés de assistir ao vivo, mas se você quer ter a possibilidade de assistir ao vivo, quer ter a possibilidade de mandar suas perguntas para mim, de conversar comigo, você pode se programar e para assistir diretamente, então, lá no meu Instagram. O Instagram é @seja.dev, então se você está assistindo aí do YouTube e você não me segue no Instagram, passa lá e me siga, porque eu posto muito conteúdo lá que vai te ajudar a fazer a transição de carreira, que vai te ajudar nessa carreira aqui com a programação, beleza? Então, se você está assistindo a gravação, saiba que toda segunda-feira pela manhã a gente está ao vivo lá no meu Instagram, ok? E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o DevMind, e o DevMind, então, ele é um quadro aqui do Seja Dev, onde a minha ideia é fazer bem um bate-papo mesmo, então é como se fosse uma linha direta aqui entre eu e entre você. Então, a ideia do DevMind é tentar te mostrar também as informações que eu gostaria de saber lá atrás, quando eu estava começando a minha carreira na programação. Então, eu tenho certeza que se eu soubesse todas as informações que eu sei hoje, se eu soubesse todos os caminhos que eu sei hoje, e, bom, se eu soubesse isso tudo, com certeza eu conseguiria chegar muito mais rápido onde eu cheguei, eu conseguiria chegar com muito mais eficiência, mas se eu não sabia, então eu não tinha ninguém para me dizer, e a minha ideia aqui do DevMind, então, é que você tenha quem te dizer isso, tenha quem te ajudar com esse caminho, e que você consiga ter uma carreira sólida, uma carreira de sucesso aí na programação, tá certo? Inclusive, a minha missão aqui com Seja Dev, a minha ideia aqui com Seja Dev é que você de fato consiga começar uma carreira sólida na programação, consiga fazer sua transição de carreira para programação, se esse é seu objetivo, ou se você está pensando em fazer isso, né? Então eu quero que você consiga ter uma liberdade financeira através da programação, liberdade financeira que consiga transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, assim como aconteceu comigo. E, bom, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Então, se por algum motivo, ou se de alguma maneira você se conecta com isso, você se conecta com essa possibilidade de se tornar um programador, de se tornar uma programadora, se você está flertando com essa possibilidade, pode ser essa o seu momento atual, você vai ser muito bem-vindo e você vai ter muito conteúdo de valor aqui dentro do Seja Dev, ok? Bom, e como eu falei aqui no início da gravação, aqui no início do vídeo, o assunto dessa live de hoje é o melhor momento para começar a estudar programação. E eu não sei se você já começou, ou se você ainda não começou, ou se você está pensando em começar a estudar programação. Inclusive, eu gostaria que você me respondesse, seja nos comentários aí da live, seja no comentário do vídeo que vai ficar gravado aqui, se você já começou a estudar programação. Então, eu gostaria que você me respondesse isso. E, além disso, se você já começou a estudar programação, eu queria que você me respondesse se você já começou a estudar, já começou a correr atrás das coisas para valer, ou se você ainda está vendo se vai, se não vai, se você ainda está ali, como a gente diz muito, né, em cima do muro. Porque, bom, eu gostaria que você me respondesse isso, ou pelo menos que você pensasse nesse momento sobre isso que eu acabei de perguntar. Enfim, não tem nada de certo ou nada de errado com você ter dúvidas ou com você já está disposto ou disposta a correr atrás, a entrar de cabeça nisso e, enfim, e começar de fato a estudar para valer, a começar de fato a se dedicar para valer. Mas o fato aqui é que inclusive me motivou a fazer essa live, que eu vejo que acontece com muita frequência, é que a gente tem muito mais motivo para não fazer as coisas do que para fazer as coisas, sabe? E, inclusive,
É por isso também que eu tô fazendo essa live aqui nesse momento hoje, um pouco mais cedo do que geralmente eu faço, né? A gente geralmente grava aqui o DevMind às 11 horas da manhã, entre 10 e 11, geralmente às 11, que é mais próximo aí do horário do almoço. Mas a gente sempre tem, como eu falei, muito mais motivo pra gente não fazer as coisas do que pra gente fazer as coisas. E o fato é que hoje, particularmente nos últimos dias, mas hoje, especialmente hoje também, a gente aqui num prédio que eu moro, pelo jeito tá tendo obra por aqui, então tá tendo muito barulho e bom, acordei hoje cedo com uma furadeira, barulho de furadeira na minha cabeça e eu acredito que todo mundo que já passou por esse momento, assim, de ter aquela furadeira alta, assim, no seu apartamento, acaba ficando bem estressado com isso. E aconteceu comigo hoje, aconteceu comigo nos últimos dias também, da semana passada também. Mas o fato é que eu faço essa live pra vocês e eu, sinceramente, pra mim, você ter um ruído muito alto no áudio, assim, é algo que atrapalha muito a live, que atrapalha muito mesmo. E hoje eu acordei com isso e eu fiquei pensando, poxa, o que que eu vou fazer pra conseguir fazer essa live sem esse ruído, sem esse barulho que atrapalha pra caramba e que muito provavelmente vocês teriam uma experiência muito pior com esse barulho. E, bom, surgiu muitas coisas na minha cabeça, inclusive, de tentar adiar o DevMind para outro dia. Porém, aí, inclusive, por isso que eu falei para vocês que eu tô começando mais cedo e esse não é necessariamente um motivo nobre. E o fato é que, nesse momento, a furadeira parece que deu uma trégua lá no apartamento e eu pensei em um monte de maneiras de tentar lidar com isso e principalmente, mas assim, o que mais aconteceu, o que mais estava na minha cabeça era de tentar postergar a gravação disso aqui, talvez até fazer à noite, talvez não fazer essa semana. E bom, e aí entra nesse assunto que a gente tem aqui hoje, né? O melhor momento para você começar a estudar programação. E tem tudo a ver com o que eu falei com vocês sobre a gente sempre ter muito mais motivo pra gente não fazer do que pra fazer. E bom, o motivo que eu tinha hoje, eu tinha o motivo de eu simplesmente falar, nossa, tá muito barulho aqui, então eu não vou fazer pra vocês, não vou trazer aqui essa informação, essa mensagem pra vocês. Eu poderia ter simplesmente falado, nossa, hoje eu não acordei bem disposto pra fazer essa live, então eu não vou fazer a live, ponto final. E o fato é que tudo na nossa vida, a gente vai ter muito mais motivo pra gente não fazer do que pra fazer. E você precisa, de fato, saber lidar com essas adversidades. Então, no meu caso hoje, especificamente para esse assunto específico desse barulho aqui, eu acabei que hoje eu estou fazendo de uma maneira diferente, estou fazendo utilizando o meu computador, que está mandando imagem para o meu celular, enfim, fazendo um monte de coisa aqui para tentar filtrar o ruído para vocês, e talvez isso, inclusive, seja uma experiência que melhore aqui as lives, né? Talvez, não sei, mas eu estou tentando fazer hoje, por exemplo, com a câmera traseira do meu celular e talvez a imagem fique melhor do que com a câmera frontal, não sei. Mas o fato é que o que eu quero dizer pra vocês aqui é que a gente sempre tem muito mais motivo pra gente não fazer as coisas do que pra gente fazer. Acho que, eu não sei se a gente foi programado assim, pensando no sentido do ser humano, né? Mas o fato é que a gente sempre quer ficar na inércia, né? A gente sempre quer ficar no lugar que a gente tá, fazer o mínimo de esforço possível. Isso parece que é intrínseco, né? Tá dentro aqui do ser humano. E, bom, para você, só que o fato é que para você conseguir de fato alguma coisa diferente na sua vida, diferente na sua carreira, diferente do que a grande maioria das pessoas fazem, diferente do normal, você precisa também ser diferente, você precisa de fazer coisas diferentes e você precisa lidar com esses motivos. Você precisa parar de pensar por que não fazer e começar a pensar como fazer apesar dessas negações, desses motivos para você deixar de fazer, né? E na programação você sempre vai ter muita desculpa. Na programação você vai acordar um dia e pensar, poxa, mas hoje tá muito frio, eu não quero se levantar da cama, então eu vou ficar até mais tarde e vou deixar de estudar. Eu sei que muita gente começa a estudar de manhã, você que trabalha, você que tem filhos e você que tem mais, talvez, menos tempo disponível para estudar. Eu já ouvi muitas histórias, eu sei que grande parte dos meus alunos começam a estudar de manhã antes de sair do trabalho, antes de sair para o trabalho, né? Pessoas que estão tentando fazer transição de carreira e não tem tanto tempo assim, então você precisa necessariamente de procurar, tentar estudar no momento que você tem disponível, e para muita gente o momento disponível é o momento de manhã cedo, antes de sair para o trabalho. Então tem gente que sai trabalhar 7 horas da manhã e vai acordar 5 horas da manhã para conseguir ter esse tempo de estudo. E, bom, para essas pessoas, elas poderiam simplesmente entrar nessa desculpa de não ter tempo. Poxa, eu trabalho de 7 às 5, às 6, às 7, ou seja, vamos pensar de 7 às 7, né, até o tempo de você chegar e você sair do seu trabalho.
você trabalha de 7 a 7, você ainda precisa de fazer sua janta e você tem esposa e você tem filhos, então que tempo que você vai ter para estudar, que tempo você vai ter para você se dedicar? E o fato é que eu vejo que ao mesmo tempo que muitas pessoas se pegam nessa desculpa de você não tem tempo, de minha rotina ser muito puxada e por isso eu não vou tentar correr atrás e esse é o motivo de eu não conseguir. Enquanto isso, outras pessoas tentam se encaixar, tentam estudar nem que seja meia hora por dia e tentam fazer as coisas acontecerem apesar desse tempo curto, né? E, bom, e aí que entra nesse assunto, esse assunto de o melhor momento, nesse assunto de o que que você vai fazer apesar de todas as dificuldades. Acredito que inclusive, na nossa vida atual, nessa vida moderna, vamos dizer assim, a gente quase não tem tempo para nada. A gente precisa, mas o fato é que, assim, a gente precisa lidar com essas coisas para estabelecer prioridades. Então, se a sua prioridade é sair do trabalho e descansar e assistir Netflix e não sei, passar um tempo com a sua família, um tempo a mais com a sua família, ou talvez sair com os amigos, tomar uma cerveja, não sei o que que você gosta de fazer, mas se você quer fazer isso e você não quer tirar esse tempo para você estudar, por exemplo, tá tudo bem, tá? Você não é obrigado a fazer isso, porém, você vai ter que lidar com as consequências disso, né? E essas consequências você precisa pesar e você precisa colocar muito no seu planejamento. Porque para muita gente talvez você abrir mão de alguns confortos que você tem agora, ou mesmo que seja pouco o conforto que você tem agora, não sei como é que é a sua qualidade de vida atual, mas às vezes abrir mão do que você tem agora, abrir mão da sua qualidade ou de um pedaço da sua vida que você faz alguma coisa que você gosta agora, para você começar a estudar, para você começar a se dedicar para alguma coisa no futuro, pode ser que lá no futuro te faça ter mais tempo para fazer muitas outras coisas. Então, inclusive, já falando um pouco assim sobre a minha rotina, por exemplo, eu particularmente, eu quando comecei a estudar também eu não tinha muito tempo, né? Eu trabalhava de 7 da manhã até umas 5 da tarde, 4 da tarde mais ou menos. E depois que eu saía do meu trabalho, ia direto pra faculdade, onde ficava até 10, 11 horas da noite, eu chegava em casa meia-noite para sair do outro dia às 7 horas da manhã de novo. E o fato é que o que eu fazia para poder tentar estudar essas coisas, para poder tentar me aprimorar em outras partes aqui que não são necessariamente na parte da faculdade, na parte de alguma coisa que já estava pronta ali na minha rotina, era que eu tentava, por exemplo, almoçar um pouco mais rápido para sobrar meia hora, 40 minutos para conseguir estudar outra coisa. E no intervalo entre uma coisa e outra, em vez de ficar descansando, em vez de ficar conversando, eu ia lá e tentava estudar mais um pouco. E, bom, isso no fim das contas fez a diferença. Eu, particularmente, quando eu não tinha tanto tempo assim, eu me esforçava muito para estudar no final de semana. Então, não sei, para você o final de semana pode ser sagrado, para você o final de semana pode ser que você queira, não sei, sair, queira descansar mesmo a cabeça e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você pensar assim, mas você pode pensar também nas prioridades que você tem na sua vida e, bom, pra mim na época, pelo menos, a prioridade era eu ter uma qualidade de vida melhor e se você tá satisfeito com a sua qualidade de vida, inclusive, eu sempre falo isso, né? Se você tá satisfeito, se você acha que tá tudo bem e que você não tem tanto como melhorar e, bom, e se você tá nessa situação, você não precisa de mudar seu planejamento, você não precisa mudar aí o tempo que você gasta com outras coisas para você conseguir ter mais tempo de estudos. Tá tudo bem. Mas se você não acredita que a sua rotina é a rotina ideal, se você acredita que você pode mais e que a programação pode proporcionar mais, aí sim você precisa começar a pensar em como você pode mudar e adaptar a sua rotina para você conseguir, mesmo com tempo limitado, estudar programação e mesmo com tempo limitado, aprender essas coisas que vão no futuro te trazer aí benefícios maiores, né? E bom, hoje em dia, por exemplo, com o trabalho remoto, com todos os benefícios que você tem de se tornar um programador ou uma programadora com um salário muito alto também, você acaba tendo. Hoje, particularmente, eu tenho muito mais tempo do que eu tinha na época que eu estava estudando e provavelmente isso vai acontecer com você também. Então, o que eu tenho de dica para te passar em relação a essas coisas também, mais uma dica, né, é que você pode pensar nesse tópico, pensar nessas possibilidades de que você tem de você começar a estudar, você precisar adaptar a sua rotina para estudar programação, adaptar a sua rotina que talvez não seja muito leve, talvez seja até bem pesada para estudar programação, é que você lá na frente vai colher os frutos disso, né? É o momento mais difícil que você tem
quando você está estudando programação, quando você está fazendo transição de carreira, é nesse momento que você precisa lidar com a sua carreira anterior, porque você precisa do dinheiro, você precisa do salário, então você não pode abrir mão de tudo, você tem que lidar com o seu trabalho anterior, que talvez você não goste, que talvez você queira sair, mas você precisa lidar, e ao mesmo tempo você precisa lidar com a sua com suas novas responsabilidades. As suas novas responsabilidades de você começar a estudar programação e de você se dedicar nesse assunto da programação, tá certo? Agora, aqui dentro tem um ponto muito importante que muitas pessoas também não dão a devida importância a ele, que é assim, muita gente entra nessa carreira, entra nessa possibilidade, muita gente entra aí nessa condição de querer estudar programação para ver o que acontece. Por exemplo, eu vou dar uma assistida nos vídeos aqui, outros ali, quando eu tiver tempo. Eu vou tentar dar uma olhadinha nos vídeos do YouTube, eu vou tentar aprender uma coisa nova quando eu tiver tempo, quando eu tiver motivação, para ver o que acontece. E, pessoal, essa é. Eu não quero desanimar você que está fazendo isso, eu não quero desanimar você que está começando agora, ainda não tem tanta certeza, mas o fato é que quando você tenta entrar assim mais ou menos, entrar para ver se vai dar certo, entrar para ver o que acontece, entrar para ver se eu vou gostar, entrar para ver vai que dá certo, deixa eu ver isso aqui e tal, e curioso assim em relação ao que pode acontecer, as coisas que a gente tem na programação, quando você entra dessa maneira, você vai patinar muito e dificilmente você vai conseguir sair do lugar. Então, para você que entra para ver se vai dar certo, que entra mais ou menos, que fica ali em cima do muro, infelizmente, a grande possibilidade é que não dá certo, é que não vai dar certo, tá? E, bom, eu falo isso do fundo do meu coração, eu não quero que te desanimar, como eu falei, eu não quero que você, inclusive para mim, se você for pensar aqui na lógica, para mim é bom que você esteja, que tenha cada vez mais pessoas tentando ver o que acontece, tentando entrar mais ou menos e, enfim, porque aí a gente tem mais gente aqui dentro desse universo, dentro dessas possibilidades, mas o fato é que eu vejo que para vocês e para as pessoas que tentam mais ou menos, essas pessoas, elas acabam perdendo muito tempo e patinando e tentando sair do lugar e não consegue sair do lugar. Então, por isso que eu tô falando para vocês, se você tá nessa de cima do muro, tá nessa de tentar mais ou menos, você precisa encontrar uma forma de tomar sua decisão. Você entra com tudo nisso e, e dê o seu melhor para fazer isso acontecer, ou você tenta fazer outra coisa que não exige tanta dedicação assim, tenta e acaba arcando com as consequências disso, né? É claro que você tentar e correr atrás de alguma coisa para você ter sucesso na sua vida, você vai arcar com as consequências disso. É claro que você vai ter talvez menos tempo para você fazer coisas que você goste, mais tempo para você se dedicar a coisas que talvez não sejam tão interessantes assim. Então isso é uma consequência e a consequência de você desistir, de você sair de cima do muro pro outro lado também, ela existe, né? Talvez a consequência de você ter uma vida que você não gostaria, de você ter uma vida um pouco mais medíocre, uma vida com um emprego um pouco pior, com um salário um pouco pior, com condições financeiras e condições de vida um pouco pior. E, enfim, essa é a consequência de você também pular para fora do muro. Então, isso tudo você precisa pesar, isso tudo precisa estar muito claro para você, ou muito claro. Precisa estar muito claro para você decidir o que você quer fazer na sua vida, né? Então, como eu sempre falo, você, por exemplo, você comer saudável, isso tem uma consequência. Você não comer também tem uma consequência. Talvez você comer saudável, você tenha que abrir mão de outras coisas que muitas pessoas comem. Sei lá, você precisa comer menos chocolate, não sei. E talvez você não comer saudável, você coma mais chocolate, mas você vai ter ali talvez alguns problemas no futuro, na sua vida, na sua qualidade de vida, no seu dia a dia que você não teria, enfim. Então, tudo na nossa vida, cada uma das nossas escolhas na nossa vida, elas trazem consequências pra gente, né? Consequências negativas, consequências positivas. E que bom que seria se a gente conseguisse saber quais são as consequências que a vida traz no meio de cada decisão que a gente pode tomar, né? Mas o fato é que a gente não consegue saber. O fato é que as consequências elas só vão vir depois, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, você precisa tomar suas consequências agora com o máximo de informação possível que você tem e simplesmente imaginar, simplesmente tentar prever o que vai acontecer e qual vai ser o melhor futuro para você e o que você pode fazer para você garantir esse futuro cada vez melhor para você e para sua família, tá certo? Inclusive, já emendando com uma história aqui que eu acabei de lembrar. Eu tenho vários alunos e entre esses alunos teve um que há poucos meses atrás eu conversei com ele
E o fato é que ele falou no meio dessa. Eu fiz uma entrevista com ele ao vivo, foi no YouTube, e eu não sei se você já assistiu, mas o fato é que durante essa entrevista ele me disse uma coisa que eu passei a dizer para várias outras pessoas que querem entrar na área, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: ele era engenheiro ambiental, ele não tinha tanta certeza do que ele queria fazer, e ele sabia que ele não queria mais aquela vida como engenheiro ambiental, ele queria uma vida com uma qualidade de vida melhor, talvez um trabalho home office, enfim. E por isso ele decidiu entrar no mundo da programação, seguir na carreira de programador, e ele ficou. E a partir do momento que ele ficou mais ou menos ali um ano estudando programação, estudando formas de se tornar programador, e a partir do momento que ele conheceu o Seja Dev, e ele decidiu que ele iria sair em cima do muro, né? Ele estava nesse momento, durante o primeiro ano dele aí, talvez ele estava um pouco em cima do muro, ele estava um pouco mais ou menos, um pouco no sentido de, e vamos ver até onde vai dar, vamos ver o que vai acontecer. E o fato é que ele resolveu sair de cima do muro, ele começou, e para sair de cima do muro, o que ele fez foi falar para todas as pessoas ao redor dele, para a esposa dele já sabia, né, mas para os pais, para os amigos, para todo mundo, que ele estava entrando nessa possibilidade de se tornar um programador, que ele estava fazendo transição de carreira, e, e começou a avisar pro pessoal da academia, pro pessoal de vários lugares diferentes. E qual que é o benefício? Por que que você deveria fazer isso também, caso você esteja aí nesse momento de estar em cima do muro, nesse momento de você tá pensando em fazer, em trocar de área, tá pensando em se tornar um programador ou uma programadora. Isso acontece, isso é um benefício para vocês porque quando você faz isso, quando você começa a dizer para todo mundo que você vai ser um programador ou uma programadora, que você está fazendo transição de carreira, você começa a assumir uma responsabilidade, porque você sabe, eu não sei, né, mas existe a grande possibilidade das pessoas que você comentar sobre isso, das pessoas ao seu redor, das pessoas que convivem com você. A partir do momento que você comenta sobre isso, que você comenta que você está fazendo um projeto novo, que você está seguindo uma trajetória nova na sua vida, essas pessoas elas tendem a te perguntar no futuro como que tá, como que você tá com essa transição de carreira, como que você tá com essa carreira nova que você está seguindo, e você, particularmente, você não vai querer decepcionar essas pessoas, você não vai querer dizer, ah, eu não consegui, ah, eu desisti. Então, quando você começa a falar para as pessoas, quando você começa a explicar para as pessoas o que você está fazendo, que você quer fazer a transição de carreira e que essa agora é a sua realidade, essa é uma prioridade para você, você passa a assumir um compromisso de você correr atrás mesmo das coisas e fazer isso acontecer, porque você não vai querer decepcionar essas pessoas. Então, essa dica de você falar para todo mundo, você falar, olha, eu tô fazendo isso, eu vou fazer isso, eu vou me tornar um programador ou uma programadora e você espalhar essa notícia vai fazer com que você leve esse assunto e leve essa possibilidade com muito mais seriedade do que se você guardar um segredo a sete chaves só com você. Quando você guarda um segredo a sete chaves só com você, a gente entra naquele outro ponto que a gente estava conversando, que é sobre você ficar adiando as coisas, sobre você arrumar um monte de desculpas. E quando você fala pra todo mundo, quando você começa a explicitar, a dizer para as pessoas que você vai correr atrás disso, que você vai, a partir desse momento, se tornar um programador ou uma programadora, você vai diminuir os riscos de você começar a se sabotar. É muito fácil a gente se sabotar, é muito fácil, eu acho que também é mais uma coisa que tá dentro do ser humano, a gente tem muito essas essa coisa de tentar se sabotar e de tentar arrumar um monte de desculpas para não fazer. Mas quando você dizer isso para as pessoas, quando você assumir esse compromisso com as outras pessoas também, vai ficar cada vez mais difícil de você largar, de você abrir mão dessas coisas. E na programação, eu já vou emendar com outro assunto. Na programação, vão surgir muitos problemas para você até você chegar a começar a sua carreira, tá? Até você começar a colher os frutos disso, até você começar a chegar num salário aí de 5, 10, talvez 20 mil reais por mês, como acontece com muita gente, aconteceu comigo também. Você vai passar por muitas pedras no caminho. Você vai ter muitos momentos que você vai querer desistir. Você vai ter muitos momentos que vai ser difícil, sim. Programação não é fácil, tá? E quando você estiver nesse momento, quando você estiver nesse momento de apreensão, que você vai pensar em desistir, que você vai pensar em trocar de carreira, em fazer outra coisa, você vai lembrar do seu compromisso, você vai lembrar que você falou pra todo mundo que você vai ser programador, então você vai precisar passar por essa pedra, tá? O ser humano, como eu falei, ele tem muito
essa possibilidade, essa vontade de ficar no confortável, de ficar no mais simples, de ficar no lugar onde você já está acostumado ou acostumada. E você precisa sair dessa inércia, você precisa correr atrás das coisas. E para você correr atrás das coisas, você precisa assumir esse compromisso. Então, a partir de agora, a partir de hoje, se você ainda não tem certeza se você quer ser um programador ou uma programadora, eu te recomendo a procurar mais informações para realmente, para você ver se realmente isso te atrai, isso te chama atenção, isso te dá brilho no olho, porque é muito importante que você tenha brilho no olho, você tenha vontade de fazer as coisas acontecerem. E se de fato você decidir que isso não traz brilho no olho para você, que isso não vai ser prioridade para você, tá tudo bem, pula para fora do muro e vai tentar procurar fazer outra coisa na sua vida e arque com as consequências disso. Agora, se você ainda está em cima do muro, a sua prioridade nesse momento não é você continuar estudando programação, não é você continuar correndo atrás de conteúdo relacionado à programação, e sim de você tentar encontrar solução para você sair de cima do muro. Seja você desistir e arcar com as consequências disso, ou seja você, de fato, pular para o outro lado do muro e arcar com as consequências disso também, e arcar com as possibilidades de você correr atrás disso e fazer isso acontecer e seguir nesse caminho até dar certo, tá certo? Aqui no Seja Dev, como eu já falei aqui no início do vídeo, aqui no início da live, né? Toda semana a gente tem vídeos aqui no DevMind. E esses vídeos, grande parte desses vídeos são para tentar te ajudar a encontrar esse caminho para você também. Então, você pode assistir a gravação de todos os episódios, tanto no meu Instagram, como também no meu YouTube. É só procurar por Seja Dev, que você vai encontrar lá todos os vídeos. Eles estão enumerados. Se você procurar DevMind lá, você vai assistir todos os DevMinds. E eu te recomendo que você assista os outros vídeos, que você assista um pouco mais sobre a carreira, um pouco mais sobre a programação. Eu já falei muito lá sobre salário, sobre qualidade de vida, sobre as possibilidades que ser um programador traz ou uma programadora traz para você. Agora, eu falei também muito sobre esses problemas, sobre as pedras no seu caminho, sobre erros que vocês cometem, e enfim, todo esse conteúdo que tem relação, que não são relacionados necessariamente a você aprender código, mas sim você aprender essa parte estratégica, essa parte de você, se isso é para você, se isso não é para você, os benefícios, prós e contras, e tudo isso a gente fala aqui no DevMind, e eu vou trazer toda semana, a gente vai ter como eu falei pra vocês também, né? Toda semana a gente tem aqui. A gente já tá por 7 semanas seguidas fazendo o DevMind, quase 2 meses. A gente vai continuar aí por muitas e muitas semanas ainda. E então, eu te recomendo fortemente que você vá lá e assista esses episódios do DevMind, que você assista os mesmos episódios antigos pra você tentar se decidir, pra você tentar descobrir se programação realmente é pra você, se programação faz sentido pra você ou não. Porque é muito importante que você saia de cima do muro para você, de fato, ter muito mais chances de conseguir começar uma carreira sólida na programação, de conseguir começar uma carreira na programação, né? Então, te recomendo, se você estiver em cima do muro, que você procure, de alguma forma, sair de cima desse muro antes de você prosseguir com esse planejamento para você, tá bom? E agora, respondendo aí também o tema aqui da live, o tema que muita gente me pergunta também, e essa é uma dúvida muito rotineira, muito comum de vocês, que é qual é o melhor momento para você começar sua carreira na programação. E eu te respondo que o melhor momento sempre é o momento que você consegue. Então, se você ainda não começou, o melhor momento é agora. Você precisa começar a partir de agora. Quanto antes você começar, antes você vai ter resultado, mais cedo você vai ter resultado. Então, na programação é uma carreira que tá muito em alta nesse momento e não existe nenhuma pretensão, nenhuma expectativa desse negócio diminuir. Muito pelo contrário, a gente está vivendo numa era da informação, a era da tecnologia, e hoje em dia, todos os indícios, todas as pesquisas, tudo que você for pesquisar sobre o assunto, vai te dizer que é muito mais provável que as coisas só aumentem. Hoje em dia é incomum a gente ver alguém que não tem celular, então a gente tem às vezes até mais de um celular, todo mundo tá no celular, todo mundo tá conversando, todo mundo tá utilizando, tá interagindo, e isso tudo faz parte da era da tecnologia. Então, você se tornar um programador ou uma programadora, você precisa muito se dedicar e você precisa muito entender sobre essa parte tecnológica, né? E ser um programador ou uma programadora significa você trabalhar com essa parte tecnológica, significa você correr atrás
dessa possibilidade, correr atrás desse mundo, desse universo da programação, correr atrás. Então, quando você entra nessa possibilidade de ser um programador ou uma programadora, você acaba entrando nessa possibilidade de você estar dentro do principal, não diria, do principal componente atual, né? Se você for pensar aí no nosso mundo atual, tudo está dentro da tecnologia. Hoje em dia você faz transação bancária através de um celular, você faz, talvez você compra passagens aéreas de ônibus, você faz tudo através do celular, né? E através do computador, através de tecnologia. Então você estar dentro desse universo da tecnologia vai te fazer estar no topo, talvez aí das possibilidades que o mundo atual pode trazer para você. Mas você precisa de se dedicar muito para você estar assim, aí de fato nessa possibilidade, né? Então, eu te recomendo, se você, como eu falei, né, para finalizar aqui essa live também, se você tá em cima do muro, se você tá aí pensando se você vai começar ou não uma carreira, se você vai correr atrás ou não disso, eu te recomendo fortemente a assistir os outros episódios aqui do DevMind e tentar encontrar as possibilidades para você, tentar encontrar se de fato essa carreira tem a ver com você ou não. E o fato, como eu falei, você que está em cima do muro, se você sair de cima do muro e resolver cair para fora do muro, você vai arcar com as consequências de você talvez abrir mão de uma das maiores possibilidades que a sua vida pode ter nesse momento. E se você cair de cima do muro para dentro, você vai arcar com toda a consequência de você correr atrás disso, que não é fácil, porém é possível. E vão ter muitas pedras no seu caminho e você vai precisar lidar com elas. Então é muito importante você seguir isso tudo que eu te falei aqui nessa live. E eu não sei quais de vocês estão aqui desde o início, qual de você assistiu tudo, qual de você está no final, mas se você não assistiu tudo, te recomendo fortemente a voltar aqui na gravação e começar a reassistir, porque é muita informação e as informações que eu trouxe para vocês, eu considero elas muito importantes para vocês começarem uma carreira sólida e de sucesso aqui na programação, beleza? Bom, por hoje é isso então que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Então, é isso. Uma boa semana para todo mundo. Hoje é segunda-feira, então a gente tem uma semana cheia aí de possibilidades, cheia de novas oportunidades que você tem. Cada semana você tem uma oportunidades novas de fazer diferente. E eu espero muito que você que está me assistindo agora, que você utilize essa oportunidade para fazer diferente a partir dessa semana, tá certo? Bom, te vejo então na próxima quarta-feira, que a gente tem mais uma live, que é o Mão na Massa. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.